Independência ou morte? Independência? Liberdade? Morte? Este é um pequeno resumo da história do nosso país, contado de uma maneira diferente. Ouvintes preciosos, convido vocês nesse instante a esquecerem um pouco os seus afazeres, os seus problemas do dia a dia e, juntamente comigo, pensarmos um pouco sobre o nosso país, sobre a nossa pátria. Existem dias especiais onde cada nação comemora alguns dos seus feitos, alguns dos atos heróicos do passado, e com o nosso país não poderia ser diferente. Existem dias, datas especiais, onde é comemorado, relembrado um grande acontecimento do passado. Um caso, o dia 7 de setembro, dia 15 de novembro e tantas outras datas históricas. Nesse instante nós vamos pensar um pouco sobre este assunto. O Filho de Deus, ele não tem pátria nesta terra. Quando lemos a história de Abraão, que morava em Ur dos Caldeus, Deus disse para Abraão: sai de tua terra, de tua parentela, para a terra que eu hei de mostrar. Quando lemos o livro de Hebreus, no capítulo 11, nós encontramos a galeria dos heróis da fé e sabemos que aqueles homens andaram errantes, enfrentando perigo, fome, tantas coisas. Homens dos quais a terra não era digna. E eles peregrinaram em busca de uma cidade cujo artífice e construtor era Deus. Na verdade, aqui nesta terra nós somos peregrinos, estamos peregrinando em terra estranha. Mas enquanto estamos aqui, nesta terra, enquanto você nasce em uma determinada nação, você é um cidadão desta nação. Cada coisa que aconteceu nessa nação, de bom ou de mal, de bonito ou de vergonhoso, aquilo estava também, você é um representante disto, uma vez que você nasceu no país. O profeta de Deus enviado para esta era, ele disse: se eu sou americano, eu estou representado em cada símbolo desta nação. Ele disse: eu estava na hora que este país foi proclamado a sua liberdade. Eu estava presente quando a Constituição foi promulgada. Eu estava presente naquelas grandes batalhas. Eu estava em todos esses momentos, se na verdade eu sou um americano. Mas lembrando um pouco da nossa história, a história da nação brasileira, você precisa saber também disto: se você nasceu neste país, mesmo você estando peregrinando aqui, você é um representante deste país, enquanto você estiver neste planeta Terra. E como representante deste país, cada vez que o seu país passou por um problema, cada vez que ele passou por uma luta, você estava representado nesta luta. A bandeira nacional com suas cores, você está ali representado. As estrelas que compõem as faixas, tudo representa cada cidadão, cada homem, cada mulher que é brasileiro. Vamos lembrar nesse instante um pouco da história desta nação. Uma nação não se faz de um dia para outro. Passou-se muitos anos para que este país recebesse o nome de Brasil. Eu quero nesse instante, juntamente convosco, lembrar de uma grande frase de um homem do passado que disse: se é para o bem de todos. Dom Pedro I chegou um momento na história, na sua trajetória política, que ele recebeu
uma ordem de Portugal dizendo que ele tinha que voltar para lá. E o resultado disso é que o Partido Brasileiro fez o possível e o impossível para que Dom Pedro não fosse embora. Em poucos dias foi recolhido 8.000 assinaturas, implorando a Dom Pedro que ficasse, que permanecesse no país. Ele deve ter se sentido nas nuvens e disse a famosa frase que é tão aclamada hoje: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Ah, meus amigos, esse dia é conhecido como o Dia do Fico. Era o dia 9 de janeiro de 1822. Nesta data, faltavam 6 meses para a independência, aquilo que comemoram no dia 7 de setembro. A partir do dia do Fico, Dom Pedro pulou de cima do muro, por assim dizer. Ele se posicionou a favor da ruptura com Portugal, porque o país era uma colônia de Portugal. E o povo pedia, clamava por uma libertação daquela pátria. Eu quero contar a história deste país, levando também para o lado religioso. Se você observar no livro de Atos dos Apóstolos, cada igreja, cada congregação era autônoma. Cada líder espiritual ou cada bispo tinha a sua autonomia própria, juntamente com aquela igreja local. O que tem acontecido é que as coisas mudaram e um homem se impôs sobre o outro. De ancião local virou bispo, arcebispo e tantas coisas. E hoje nós temos presidentes nacionais, presidentes internacionais. E cidades onde deveria haver ali a sua igreja independente ou autônoma, a autonomia, a soberania da igreja local, existem sempre um homem sobre o outro, o homem que domina sobre o outro. E o resultado é que o vigário desta paróquia, ele presta homenagem a um bispo regional. É o pastor desta igreja, ele deve obediência ao líder da sede, e ele não pode resolver nada aqui sem que antes ouça primeiro de lá. Este não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é que todos eles, principalmente os líderes religiosos, cada um líder tem ou teria que ter a sua autonomia, poder de decisão juntamente com o povo local. E isto nós não encontramos por aí afora, nem tampouco o povo exige que seja assim. E é justamente por isto que você encontra hoje denominação, sistema denominacional, um homem governando sobre o outro homem. Esta não é a ideia de Deus. Vejamos isto bem claro na história do nosso país. O país mandava o dinheiro, o imposto, tudo para Portugal. E o povo achou que aquilo estava sendo injusto, que poderia ser um povo livre, com seu próprio governo. E quando Portugal soube disto, mandou que Dom Pedro fosse embora para lá. E o povo pediu para que ele ficasse. Sim, quando ele disse aquela célebre frase, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, isto 9 de janeiro de 1822. A partir daí, ele então se posicionou a favor da ruptura com Portugal. E o processo para a independência começou a rodar em altíssima velocidade. Os portugueses se revoltaram aqui no Brasil contra a decisão e foram reprimidos. Dom Pedro também determinou que nenhum decreto que as cortes inventassem lá em Portugal teria sentido aqui, a não ser que ele próprio assinasse com um cumpra-se. Em outras palavras, eu dou o aval,
mesmo que a ordem tenha vindo da corte lá em Portugal, mas só será cumprida se eu der a minha palavra. Portugal, meus amigos, ficou furioso e mandou tropas para cá, para o Brasil. O imperador logo tratou de despachar essas tropas de volta. E além disso, D. Pedro formou um novo ministério, que tinha brasileiros e portugueses juntos. Mas a chefia deste ministério era de um brasileiro, chamado José Bonifácio de Andrada e Silva. Ele é tido como um pai da nossa nação. Tratou de convocar uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição para o Brasil, que só foi se reunir um ano depois, esta Assembleia Constituinte. Finalmente, meus amigos, depois de muita luta, no dia 14 de agosto de 1822, D. Pedro viajou para São Paulo para resolver um problema político. Deixou que Dona Leopoldina, sua mulher, ficasse no poder durante sua ausência. Quando as coisas já tinham se acalmado e ele seguia para Santos, chegaram ao Rio de Janeiro ordem da corte, ordem que chegaram de Portugal. D. Pedro deveria voltar, de acordo com essas ordens, para Portugal naquele instante. José Bonifácio deveria ser julgado e um novo ministério seria criado para colocar ordem naquela bagunça, como eles diziam. Tudo isso destruía todas as medidas de D. Pedro. Dona Leopoldina, sua esposa, e José Bonifácio mandaram seus mensageiros correrem com estas notícias. O mensageiro encontrou-se com D. Pedro às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Meus amigos, aquele mensageiro, de acordo com a história, quando ele se encontrou com D. Pedro às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, era exatamente a tarde do dia 7 de setembro de 1822. É justamente por isso, meus amigos, que hoje você canta o hino nacional brasileiro. Sim, este hino nacional brasileiro que é cantado, que diz: ouviram do Ipiranga as margens plácidas, ele é feito em homenagem justamente a isto. Aquele dia do encontro de D. Pedro com o mensageiro. 7 de setembro de 1822. Existem pelo menos 6 versões dessa história. Por isso ela já foi contada de diversas maneiras. Uma destas versões, a versão do padre Belchior, conta que D. Pedro leu os decretos e perguntou: "E agora, padre, que faço?" Aquele religioso aconselhou D. Pedro a proclamar a independência do Brasil. Senão, ele seria feito prisioneiro das cortes. Não tinha outro jeito. Ou ele proclamaria a independência, ou se entregaria e enfrentaria a corte. Seria prisioneiro da corte. 38 pessoas assistiram à cena. D. Pedro desembainhou, tirou a espada, ergueu-a para o alto e gritou, deu o famoso grito: "Independência ou morte!" Não poderia haver independência sem haver morte. De maneira nenhuma. Por isso ele já deu esse grito: independência ou morte. Liberdade, o grito de liberdade. O profeta de Deus enviado para esta era, ele disse: Deus fez o homem
fez os escravos. Ah, se esta brava gente soubesse o poder que ela tem. Se o elefante soubesse o poder que ele tem, a força que ele tem, não deixaria uma mocinha de circo lhe dominar. Se os brasileiros soubessem quem são, soubessem o poder tremendo, a riqueza insondável que possui, exigiria de seus líderes outro comportamento. Não existiria esta fome, não teria tantos desempregados, de maneira nenhuma, porque nós temos recurso suficiente para alimentar cada uma dessas pessoas. Mas sabe o que acontece? Deus fez o homem livre. O homem gosta de dominar sobre os outros. O homem gosta de dominar sobre os seus outros irmãos. Alguém sempre deseja ser líder. E se existe um líder, é porque existem os liderados. Sempre um quer dominar o outro. Sempre uma família quer ser melhor do que a outra. Sempre um homem atrai o povo para si. Sempre uma nação quer dominar a outra. E sempre o diabo deseja dominar a todos. Seja um palho de luz desdobrado sob a larga amplidão deste céu. Sim, meus amigos, Deus fez o homem livre. O homem, dirigidos por Satanás, fez os escravos. Esta nação, ela era uma nação livre. Antes, quando o homem branco não tinha chegado aqui ainda, era um país livre, onde os índios, onde os primeiros habitantes tinham a sua liberdade, sua própria cultura. Quando inventaram de descobrir o Brasil, ele não estava coberto de maneira nenhuma. Ele não estava escondido. Esta nação estava exposta diante de Deus. O homem branco, o homem chamado civilizado, veio com a sua cultura, veio com as suas doenças, com suas pragas. E na realidade eles não descobriram o Brasil. Eles imporam, aprisionaram aqueles que aqui neste país viviam livres. E depois que eles dominaram esta nação, começaram então a dominar uns sobre os outros. Por isso que eles próprios começaram a clamar por liberdade, para ficarem livres de Portugal. Mas é claro, meus amigos, a história não acaba tão fácil assim. Na verdade, teve independência e teve morte também. Não foi uma coisa pacífica, como muita gente acha hoje em dia. Claro que a independência só aconteceu mesmo quando as classes dominantes que tinham dinheiro do Brasil tiveram certeza de que iriam continuar a ter escravos e latifúndios. Não é uma vergonha? Primeiro foram contra ficarem livres de Portugal, mas depois os donos do poder, os latifundiários que tinham dinheiro, viram que iam continuar tendo escravos para trabalhar para eles nas suas grandes fazendas. Ah, então sim, podemos ficar livres, vamos continuar do mesmo jeito, quer dizer, nós vamos ficar livres, mas vamos continuar escravizando os índios, escravizando os negros que viam em navios, comprados ou pegos a laços nos países africanos. E que eles continuariam a ter a voz e vez. Por isso foi tão importante Dom Pedro ter proclamado a independência, e não um aventureiro. Tinha que ser uma pessoa com a capacidade dele. Por isso, o Brasil foi praticamente o único país da América Latina a continuar com a monarquia, ou seja, com o rei no governo. E no nosso caso, o imperador. Todos os outros países logo proclamaram a república. E o Brasil continuou igualzinho a antes. Igualzinho a antes. Houve muitas lutas. Em toda a América, o processo de independência aconteceu com muitas guerras sangrentas e mudanças profundas nas ex-colônias. Aqui também houve guerra. No Nordeste,
no norte e sul do país. Uma destas guerras, a Guerra da Independência, começou em 1822 e durou um ano. O pessoal das regiões norte, nordeste e extremo sul não estavam felizes com a independência e queria que o Brasil continuasse a ser colônia. Não é sempre assim? Sim, porque eles não queriam ser livres de Portugal? Porque queriam continuar sendo uma colônia? Por que pensar tão pequeno? Vocês lembram do povo de Israel? O povo de Israel estavam escravizados e clamaram por libertação. Deus enviou Moisés e ele os libertou debaixo do poder de Deus. Mas depois que aquelas pessoas se sentiram livres de Faraó, começaram a desejar estar novamente no Egito. Diz a Bíblia que eles voltaram para o Egito em seus corações. Vê? Eles não tinham mais como voltar porque o mar fechou a saída às costas deles. Talvez se não houvesse o mar, eles teriam voltado. Mas como eles não poderiam voltar literalmente, eles voltaram em seus corações, diz a Bíblia. Não é assim o que acontece com muita gente, com muitas pessoas que estavam escravizadas nas garras de Satanás, e Deus os liberta, e daí a pouco ele volta a ter saudade da sua vida de antigamente? Não é assim? Quantas vezes você não se pegou pensando nas coisas erradas que você fez no seu passado? Quantas vezes você sabe disso? Isto é desejar voltar para a masmorra do inimigo. Sim, você está livre? Aproveite esta liberdade que Deus te deu. Meus amigos, D. Pedro, então, ele fez o seguinte: contratou às pressas soldados e oficiais estrangeiros para lutar contra os revoltosos. Veja, ele não tinha como contratar o povo aqui, muitas pessoas do país, porque não desejavam a independência. Ele então contratou soldados de fora para lutar com os daqui de dentro. Que vergonha! Para isso ele usou dinheiro emprestado da Inglaterra, a qual deveria estar super feliz com essa história de independência, porque ela estava lucrando horrores com isto. Esta guerra mobilizou mais soldados do que qualquer outra do mesmo tipo na América, inclusive a Revolução Americana. Para enfrentar as tropas portuguesas na Bahia, foram reunidos 13 mil homens. Mas a Guerra da Independência do Brasil não significou nenhuma grande mudança. Sim, nem na economia, nem na sociedade. Não refletiu muitas mudanças. Apesar de muitos negros e índios terem participado dos combates, o escravismo continuou e a destruição das tribos também continuaram. Os latifundiários, grandes proprietários de terras, continuaram dominando a cena, tanto na política quanto na economia. E a gente continuou a ser governado por um rei imperador português, filho do rei de Portugal, D. Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Mas o triste é que ainda temos que pagar pela independência. Quando um território se torna independente, os outros países devem reconhecê-lo. Senão a independência não vale de muita coisa. O primeiro país a reconhecer o Império Brasileiro foram os Estados Unidos. Um ano depois da Guerra da Independência, em 1824. Depois disso foi a vez do México, em 1825. Reconheceu o Brasil. Já os países europeus tornaram-se um calo no pé do Brasil. Cada um queria obter mais vantagem que o outro para reconhecer nossa independência, além de fazer 1000 exigências. Tanto que esse processo de reconhecimento durou nada mais ou menos que 11 anos. O caso mais complicado
foi a Inglaterra. Ela não queria ficar mal com Portugal. Sim, é troca de favores. Não é o que acontece hoje, no nosso meio ainda? Troca de favores. Ela não queria ficar mal com Portugal, mas lhe interessava muitíssimo que o Brasil se tornasse independente por causa dos negócios. Como não é boba, logo achou uma solução. Fez com que Dom Pedro I, que estava em dívida com ela por causa da guerra, fez com que ele pagasse uma indenização de 2.000 libras esterlinas, é dinheiro, é muito dinheiro, a Portugal como indenização. Indenização é o que se deve pagar quando se prejudica a alguém. Pois é, meus ouvintes, mesmo sem fazer nada de errado, apenas buscando a independência como era nosso direito, tivemos de pagar esse dinheiro a Portugal. Fomos talvez o único país a pagar pela independência. Então, não houve independência, houve uma compra. Tudo porque nosso imperador era português. Pior, quem nos emprestou dinheiro, de novo, foi a Inglaterra. Sempre ela. E para que D. João VI não se sentisse ofendido, deram-lhe o título de Imperador Honorário do Brasil. Será que nessa época nós nos tornamos realmente independentes? Fica a pergunta no ar. Ó Senhor Jesus, salvai o meu Brasil. Conduzi os chefes da nossa nação. Aos pregadores dai conhecimento para o desempenho da grande missão. A proclamação da República. Estamos contando a história do nosso país de uma maneira diferente. Talvez você viva em um país sem conhecer a sua história. Você sabe o que é a proclamação da República? Tem pessoas que acham que coisas como democracia, república, direitos humanos sempre existiram. Mas não é bem assim. Antes de ser república, o Brasil passou quase 400 anos debaixo da asa de reis e imperadores. E olha que eles nem brasileiros eram portugueses. A república é bem novinha na nossa história. Tem uns 112 anos, por aí. Depois de conhecer um pouco da história da independência do Brasil, é bom você saber um pouco sobre a história do nascimento da República. Vamos ver agora. O primeiro reinado do Brasil livre, e a pergunta é essa, era livre mesmo? Levando para o lado religioso, evangélico, você encontra muitas pessoas dizendo que está livre. Estou liberto. Fui liberta. Jesus me libertou. Eu fui em tal e tal igreja e Jesus me libertou. Libertou mesmo? Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Como pode você dizer que é livre se você vive debaixo de julgos humanos? Não faz as coisas só porque um homem proíbe. Ou faz determinadas coisas que não deveria fazer, mas faz porque um determinado homem disse que não tinha importância. Esta é a liberdade que você recebeu? Jesus liberta por completo. Quando o homem apregou a liberdade em nome de Deus, contrariando a vontade divina, contrariando os preceitos cristãos, os preceitos bíblicos, ele usa o nome de Deus para escravizar o povo para si próprio, para a sua igreja, para a sua denominação, para a sua organização religiosa. E o que você encontra não é pessoas livres, é um bando de escravos acorrentados. Só que desta vez, algemas não é nos pés nem nos pulsos,
é uma algema mental. Mentalmente as pessoas estão algemadas. Elas não podem pensar por si mesmas. Tem alguém que pensa por ela. Tem um líder que pensa por ela. Ou um grupo de líderes que pensa por elas. Por isso que tais pessoas não conseguem obedecer às Escrituras como ela exige, como ela pede. Porque acima das Escrituras, tais pessoas têm o seu líder, têm a sua igreja para lhe ordenar. Jesus disse que eles invalidam os mandamentos de Deus com suas tradições, acorrentando o povo com algemas religiosas, pagãs, antibíblicas, escravizando o povo. Eu te pergunto, somos uma nação livre? De quem que é o Brasil? O povo brasileiro conhece a Deus? O povo brasileiro conhece os princípios cristãos? Você diz sim, conhece. Procure em cada cidade que você mora. Quem comanda esta cidade? Você diz, é o senhor prefeito, é o senhor isto, é o senhor aquilo. Não, senhores. Eu estou falando no sentido religioso. Cada cidade tem um padroeiro ou uma padroeira. Não sei nem se é usado esse termo, padroeiro ou madroeiro, seja o que for. Mas cada cidade tem seu padroeiro. Os países têm seu líder religioso principal. O Brasil não é diferente. O Brasil não é de Jesus Cristo. O Brasil não foi entregue ao Espírito Santo. O Brasil tem a sua padroeira e a ela presta homenagem. Será que somos livres? Se o Filho vos libertar, disse Jesus, verdadeiramente sereis livres. Nós temos alguma liberdade para comemorar no dia de hoje? Você é livre para escolher ouvir de Deus? Você está livre para escolher obedecer à palavra de Deus? Faça isto e veja se você não fica só. Faça isto e veja se você não é expulso de sua organização religiosa. Faça isto, obedeça a Deus e veja se você não vai ser chamado de fanático, de herege e tantas coisas. Vamos voltar para a história do nosso país? Depois da independência em 1822, pouca coisa mudou para o Brasil. O imperador português, D. Pedro I, continuava a nos governar. A escravidão permaneceu, assim como dívidas que não acabavam mais, porque o Brasil vendia muito pouco para fora e comprava demais. Parece que não mudou nada para os dias de hoje. Até para ter coisas do dia a dia, como sabão e tecido, precisávamos mandar buscar lá fora, em outros países. E o que é pior, continuávamos dependendo da Inglaterra para tudo, porque era ela quem fabricava a maioria dos produtos que a gente consumia. Independência? Parece que, no comecinho dessa nossa história, éramos livres só da boca para fora. Em vez de ser a galinha dos ovos de ouro de Portugal, o Brasil passou a ser a galinha dos ovos de ouro de outros países, principalmente da Inglaterra. Acham que foi fácil isto? Diga-me, mudou alguma coisa? Será que não dependemos do capital estrangeiro? Será que não dependemos do Fundo Monetário Internacional para fazermos qualquer obra de grande envergadura em nosso país? Sabe o que disse Davi no livro dos Salmos? Ele disse, põe-nos em medo, Senhor, para que saibam as nações que somos constituídos por meros homens. Mas, meus amigos, chegou a notícia que morre D. João VI, rei de Portugal. Claro que ninguém estava feliz com essa situação. E toda a culpa acabava caindo sobre o nosso novo imperador. A coisa piorou quando morreu D. João VI, o pai de D. Pedro I. D. Pedro se viu numa sinuca daquelas. De um lado, ele tinha o Brasil para governar. De outro, deveria assumir o trono em Portugal.
Parece que a ameaça de uma nova colonização estava no ar. Se ele voltasse para Portugal sendo rei de lá, o Brasil ia continuar uma colônia tal como antes. Para complicar, D. Pedro causou a falência do Banco do Brasil e ficou cada vez mais do lado do Partido Português, que era quase todo formado de portugueses, e cada vez menos do lado dos liberais e nacionalistas brasileiros. Acabou cavando um verdadeiro abismo entre ele e o povo brasileiro. Não deu outra. D. Pedro I teve que dar adeus para o país a quem ele prometeu ficar. Você já notou a diferença desses libertadores com o nosso libertador Jesus? Quando ele olhou do céu à terra e viu que não havia um justo sequer, viu que estávamos falidos, endividados, escravizados, a dívida era tão alta que era a nossa vida, a nossa alma que estava em jogo, e ninguém tinha dinheiro para pagar essa dívida. Ele mesmo veio e disse: eu faço trabalho para vocês, eu liberto vocês. E quando ele não apenas levantou uma espada dizendo eu fico, mas ele abriu os braços na cruz e disse: está consumado, está proclamada a independência dos meus filhos. Mas também, como D. Pedro I, ele teve que partir. Mas antes de partir, ele reuniu seus discípulos e disse: não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu não vou para lá para me distanciar de vocês. Eu vou vos preparar lugar. E ainda disse: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi o que ele fez. Ele voltou no dia de Pentecoste e agora habita dentro dos nossos corações. D. Pedro teve que abdicar, pois não contava com nenhum apoio dos brasileiros. E saiu de cena, e do Brasil também, em 7 de abril de 1831, 9 anos depois de ter dado seu famoso berro à beira do Riacho do Ipiranga, independência ou morte. Saiu do Brasil mesmo? Saiu mais ou menos. Deixou aqui para governar no Brasil seu filhinho, Pedro de Alcântara. Um detalhe: o pequeno Pedro tinha só 5 aninhos quando ele foi embora. Por isso, José Bonifácio foi nomeado seu tutor, responsável pela educação e bem-estar da criança até que ele virasse adulto. E assim começou o período da regência. Eu queria que vocês ouvissem, porque estávamos primeiro falando sobre a independência, depois sobre a proclamação da República. E eu gostaria que dentro de instantes vocês ouvissem o hino da proclamação da República. Este período da regência foi um período muito agitado para este país. Era a revolução que não acabava mais. O período da regência foi como 2 parâmetros entre o primeiro reinado de D. Pedro I e o segundo reinado de seu rebento, D. Pedro II. Foi um dos períodos mais agitados da nossa história. Muitas rebeliões pipocaram nas províncias, por todo o Brasil. Elas queriam poder governar de acordo com sua vontade e não depender da província mais poderosa, que na época era o Rio de Janeiro, onde ficava a nossa capital. Algumas províncias queriam até se separar do Brasil e proclamar a República, mas acabaram sendo reprimidas. Por isso é que não existem vários Brasis. Se tivesse deixado, não existiria um só Brasil, mas vários, porque cada colônia queria proclamar a sua independência, queria proclamar a sua república. Não é? Sim, no Pará estourou a cabanada em 1833. No Rio Grande do Sul, a farroupilha, em 1835. 2 anos depois, em 1837, era a vez da sabinada, na Bahia. E no ano seguinte, em 1838, veio a balaiada, no Maranhão. Sim, estouravam confusão e lutas por todos os lados. Com tanta confusão, apressaram logo a maioridade do Pedrinho, que normalmente se daria aos 18 anos.
Bem, ele estava completando ainda, ou para completar seus 15 anos. 9 anos depois de seu pai voltar para terras portuguesas, ele assumiu o trono e tornou-se Dom Pedro II, nosso segundo imperador. Em junho de 1840, mais um reinado para o Brasil. Mas desta vez, o imperador do Brasil era um brasileiro de apenas 15 anos de idade. Sim, apenas isto, 15 anos de idade. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Você acha que é pouca coisa esse clamor por liberdade? Você já se sentiu aprisionado por alguma coisa? Eu imagino nesse instante o que tem acontecido com muitas pessoas, ou com aqueles que lutaram por algo, que deram suas vidas por algo. Estas pessoas se sentiram recompensados. Houve, na verdade, grandes heróis neste país que deram suas vidas, que lutaram para que hoje você tivesse o país na condição que está. A liberdade de expressão, liberdade de escolha. Homens perderam suas vidas, no caso de Tiradentes e tantos outros, que lutaram por um Brasil melhor, por um país melhor, por uma sociedade mais justa. Talvez, se hoje eles vissem o país da maneira que está, poderiam até se envergonhar e dizer: não foi por isto que eu dei minha vida, não foi por isto que eu me entreguei. Oh, Senhor Jesus Cristo, quando Ele viu esta humanidade escravizada nas mãos de Satanás, e Ele veio, pagou o preço, se entregou por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, já pensou tudo que Deus fez por você? E Ele hoje, se Ele olha para a tua vida e vê que você não quer mudar de situação, não quer mudar de vida, quer continuar do mesmo jeito, já pensou se Deus te pergunta: não foi para isto que eu fui à terra? Não foi para isto que eu morri? Não foi para isto que eu derramei meu sangue? Não foi para a humanidade estar nesta situação? Pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, maldição por todos os lugares, mortes, decepções, estupros. Foi para isto que Jesus morreu? Para te ver na situação que você está? Não, meus amigos. Ele veio trazer liberdade à humanidade que deseja continuar como escrava. Deus fez o homem fez os escravos. Sim, senhores. Está você aprisionado por alguma coisa? Grite por liberdade nesse instante. Proclame a sua libertação através de Cristo Jesus, assim como os heróis do país lutaram pela independência. Certa vez eu fui de perto ver uma marcha de 7 de setembro, quando eu estava evangelizando em uma cidade, e era o dia da independência, comemoração do 7 de setembro, e eu fui assistir aquele desfile. Eu acordei cedo para ver aquilo, e chegando ali naquela avenida, quando eu vi aqueles desfiles das escolas, as professoras treinam tanto tempo, e aquelas crianças tudo vestidas, tudo arrumadas, marchando ali. E daí a pouco veio aquela tropa representando os índios brasileiros. Sim, com suas roupagens, com suas penas. Daí a pouco veio o bloco dos negros representando os africanos, escravizados, com suas algemas, com cordas amarradas no pescoço, com vergões em suas costas. Aquilo estremece qualquer coração que sabe o que é um dia estar preso e se sente livre no espírito. Quando veio o bloco dos soldados, da marinha, do exército, todos marchando, sim, ao som daquela música, todos uniformizados, bem treinados, e uma fila passava uma por dentro da outra, sem errar o passo.
eu ali sozinho no meio de tanto desconhecido, as lágrimas vieram aos olhos por ver uma coisa tão bonita, tão completa, tão perfeita. E quando eu vi aquelas pessoas marchando em homenagem ao dia da independência do Brasil, eu fiquei pensando na independência que Deus nos deu através de Jesus Cristo. E eu pensei nos soldados celestiais, nos soldados da cruz de Cristo, homens e mulheres nesta terra que compõem a nação santa, o sacerdócio real, que já foram libertos e estão aguardando o dia de reinar com Ele aqui nesta terra. E eu pensei como não deveria esta igreja estar unida, estar junta, marchando calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, estando cingido com a couraça da justiça, com o capacete da salvação na cabeça, com o escudo da fé e a espada do Espírito, marchando na marcha do Evangelho, ao som do hino que fala da cruz e do sangue expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu pensei como Deus está vendo a nossa marcha aqui na terra, como estamos marchando, proclamando a nossa liberdade cristã. Que posição temos assumido? Será que na verdade estamos proclamando para este mundo que nós, como nação santa, como povo de Deus, temos sido livres pelo sangue do Cordeiro? Como estamos agindo? O que estamos fazendo nesta terra? Será que temos sido treinados? Será que não estamos errando a marcha? Será que não estamos pisando no calo do outro? Será que estamos pisando aonde os apóstolos pisaram? Estamos nós pregando o mesmo evangelho que eles pregaram? Estamos batizando da mesma maneira? Estamos nós crendo na mesma doutrina apostólica? Estamos marchando ao ritmo do evangelho apostólico, do fundamento dos apóstolos e dos profetas? Se não estamos, não temos nenhuma liberdade para comemorar. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor servi-vos uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Liberdade, abre as asas sobre nós. Paulo disse: fostes chamado sendo escravo? Não te dê cuidado, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21. Mesmo com o Brasil no reinado, mesmo saindo de Brasil colônia, passando pela independência, passando pela república, mesmo assim o país continuou sendo um país de escravo, porque estavam escravizando aqueles que trouxeram da África. O povo clamava por liberdade. As tribos indígenas clamavam por liberdade. Os negros que foram trazidos da África, que foram trazidos à força, tiveram que abandonar esposas e filhos e a sua terra natal, entraram em navios fétidos, chegaram aqui neste país para trabalhar nos cafezais, nos canaviais, para enriquecer aos ricos. No dia 13 de maio de 1888, sem suportar mais tanta pressão, o Brasil declara o fim da escravidão. Quem assina a Lei Áurea é a princesa Isabel, já que Dom Pedro II estava fora do país. Agora o fim do império está muito próximo. A escravidão que sustentava o reinado ia acabar sendo o principal responsável pelo seu fim. A partir de então, ela virou assunto para os livros da história.
Dá para acreditar que por mais de 300 anos o negro sustentou muita gente rica, ajudou no desenvolvimento da economia brasileira sem ganhar nada e ainda por cima era maltratada? Você consegue imaginar isto, meus amigos? Pois é, pelo menos de 100 anos depois do descobrimento, o Brasil era um território enorme, cheio de riquezas, mas precisava de gente para colocar a mão na massa. Os índios que não queriam nem saber de ser explorados e viviam fugindo, deram lugar aos negros africanos no trabalho pesado. Sem os escravos que trabalhavam duro nas lavouras, minas e engenhos, fazendas produtoras de cana, o Brasil e outros países que compravam nossos produtos não teriam açúcar, algodão, ouro, gado ou café. Como os escravos não recebiam nenhum centavo, o tráfico de negros cativo era um negócio bastante lucrativo e terrível. Milhares de negros foram trazidos da África em condições desumanas e eram tratados como verdadeiros animais aqui no Brasil. Isto provocou revolta. Meus amigos, é vergonhosa a história do nosso país. Sim, meus amigos, o comércio de escravos já acontecia há um tempão. Mas foi só em 1559 que a coroa portuguesa deu autorização para que cada senhor de engenho comprasse no máximo 120 negros por ano. Você não imagina o tráfico que isso virou. Era bem pior que o tráfico de droga. Os escravos vindos da África eram adquiridos por escambo. Mas o que é escambo? Você não troca uma figurinha por outra? O escambo é isso. Só que os negros eram trocados principalmente por fumo ou por aguardente. Já imaginou você o que é um ser humano sendo trocado por uma garrafa de cachaça? Pior que isso, era a forma como os escravos vinham para o Brasil. Isto é, quando eles conseguiam chegar vivo. Você, meu ouvinte, conhece o Oceano Atlântico? É aquele marzão que separa o Brasil da África. Dá para imaginar os pobres escravos trancafiados e amontoados no porão de um navio, atravessando esse oceano durante meses, comendo coisas horríveis e contraindo doenças? E os pobres nem adivinhavam que o pior ainda estavam por vir quando chegassem em terra firme. Sim, meus amigos, mas as revoltas estouraram, as senzalas não aguentaram. E o que aconteceu é que finalmente no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Orleans, ufa, difícil, cansa dizer esse nome, mas eu vou repetir para vocês. Finalmente, no dia 13 de maio de 1888, a princesa, Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Orleans, mais conhecida como Princesa Isabel, assinou a Lei Áurea, que aboliu definitivamente a escravatura no Brasil. Sim, os negros puderam então comemorar, porque se sentiram livres. Livres, não precisavam mais serem trocados por cachaça. A história do nosso país não é diferente da história da igreja. Não deixe nada nem ninguém te escravizar. Você foi chamado para ser livre. Aproveite esta liberdade que Jesus Cristo te deu. A liberdade no espírito não te leva para outro lugar, a não ser por livre e espontânea vontade, com inspiração divina no teu coração, você se dirige unicamente à palavra. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus enviou seus heróis para esta terra, para a sua igreja, para a sua nação santa, para tirar da escravidão. Homens bem-intencionados se levantaram querendo dominar os outros homens, acobertados com a capa de religião, com a capa de ministros de Deus. Estes homens levaram o povo, descaminharam o povo da verdade, levaram eles para milhões e milhões de quilômetros distante das Escrituras.
fazendo do povo escravos, fazendo o povo obedecer suas próprias leis, suas próprias tradições, invalidando assim a palavra de Deus. Durante as eras da igreja, de tempos em tempos, Deus enviou um homem, um mártir, um líder, para dirigir o povo, trazer o povo para a palavra. Deus enviou homens como João Ras, enviou homens como João Calvino, como João Wesley e tantos outros, Martinho Lutero, levantando assim a reforma protestante, mostrando ao povo que eles deveriam ser livres em Jesus Cristo, não aprisionados numa religião. E no final de tudo, ele enviou o seu último mensageiro, o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Um homem com o ministério de Elias, que viria abrir as portas da revelação para as pessoas e mostrar tudo aquilo que tinha ficado oculto durante todos estes tempos. A revelação dos 7 selos te mostra quem você é, te mostra a verdadeira liberdade. Para começar, diz que você está fora do sistema laodiceano. Deus enviou uma mensagem para dizer a você que você é livre. Permaneça livre, não deixa nenhum homem, nenhuma religião, nenhum pensamento próprio prender a você, prender a tua alma. Seja livre. Deus te abençoe, ouvintes, no nome de Jesus Cristo, que a sua graça, que a sua misericórdia, que a sua compaixão possa nesse instante estar na tua vida, que a liberdade que Jesus Cristo te deu possa ser vivenciada no Espírito Santo. No nome de Jesus é a minha oração. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.